E aí, tudo bem com você? Vamos para a continuação do debate. Então pega sua Bíblia e bora. Pastor Cláudio. Outra vez? Eu queria deixar uma pergunta para o pastor Ezequiel. O sábado de Deus é o sábado do homem? Você concorda que o sábado de Deus é o sábado do homem? Se for à luz de Gênesis 1:27, isso seria impossível. Porque o homem foi criado no sexto dia, ou seja, no sétimo dia, Deus era ainda o primeiro dia do homem. Me responde isso, pastor Ezequiel. Muito obrigado pela sua pergunta, meu pastor Cleverson. E a questão, assim, é bastante simples, né? Em nenhum momento a Bíblia estabelece a criação do homem como padrão para identificar o dia que é sábado que deve ser guardado. É o oposto. A ideia é trazer o homem para o ritmo que Deus fez na criação. Inclusive, essa é a justificativa do mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º ele descansou. Então a ideia é trazer o homem para o ritmo de vida de Deus, não estabelecer o homem como o padrão e a partir, por exemplo, do 6º dia da criação do homem, o próximo ele guarda, que aí daria, sei lá, quarta-feira, quinta-feira, coisas desse tipo. O mandamento é bastante explícito, falando do 7º dia como o sábado do Senhor teu Deus que o homem deve guardar. Respondido, pastor Cleverson? A carinha dele. Sim. Não, em Gênesis não fala que o homem deve guardar. Nem em Gênesis, né? E nem ali em todo o livro de Gênesis, né? A única aparição do sábado como mandamento para se guardar. É interessante porque a Ellen White, num dos escritos dela, ela coloca que Adão guardou o sábado, que Abraão, Jacó, Isaac, todos os patriarcas guardaram o sábado. Então é um dos outros sonhos que ela teve. Porque a Bíblia não fala isso, né? Até para esclarecer para o nosso ouvinte, Ellen White é a profetisa, a fundadora do adventismo. Do movimento adventista do 7º dia. Inclusive, se eu perguntar agora para o pastor Eliseu se o sábado é a salvação, ele vai responder que não. Mas é uma falácia de resposta, porque vamos entender o pensamento adventista quanto à guarda do sábado implica em salvação ou não. A própria Ellen White, ali no livro Grande Conflito, na página 611, ela diz assim: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, o sábado é o estatuto máximo do adventismo. É por isso que as estatísticas estão assim, dando mais de 1%. Porque se eles não se manifestarem e defenderem, rui todo o sistema. Agora, os cristãos que não veem a necessidade de guardar o sábado, eles descansam em Cristo. Eles não estão aí brigando por causa de dias. Eu não tenho que bater panela em volta do sábado, porque isso para mim é indiferente. Porque Paulo disse em Romanos, Gálatas e Colossenses que dias não fazem diferença para adorar a Deus. Mas para o sistema adventista, a não guarda perde a salvação. E ela coloca também um outro sinal que está ali nos primeiros escritos, página 37, esses que já guardaram o sábado e abandonaram, que é ali aqueles que estarão condenados pelo anjo. Viu que eles haviam enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Então, quem não guarda o sábado para o sistema adventista, ele está excluído da salvação. Agora, vamos entender o sistema adventista. Eles falam, como o áudio do primeiro pastor colocou aí, que a salvação é exclusivamente pela graça. Mas qual que é o raciocínio adventista? Tá. Só que quem é salvo pela graça, obedece os mandamentos de Cristo. E se você não guarda o sábado, que é um mandamento, então, de Cristo, você não tem como você salvo, porque você não está debaixo da graça. Porque quem é salvo pela graça, anda na graça em obediência. E essa obediência implica o sábado. Isso é um raciocínio. Então, diretamente sim. Na concepção oficial, eu defendendo que não é necessário, eu não estou no céu. Essa é a concepção então oficial. Quero ouvir o pastor Ezequiel, obviamente. Inclusive, eu nem comentei muitas coisas que o Danilo falou em relação, por exemplo, ao contexto de Gálatas e Colossenses, em relação à literatura apócrifa, em relação ao sábado como sombra, Romanos 14, e agora já vem a Ellen White e a salvação e tudo mais. Percebam que é uma quantidade enorme de temas que a gente pode tratar cada um de uma forma bastante específica, sem nenhuma dificuldade. Inclusive, fica a dica, em algum momento, a gente pode fazer debates bem específicos, né, a respeito dessas coisas, para evitar a amplitude do assunto, que às vezes diminui um pouco
pouco a capacidade de argumentação. Todavia, vamos lá, o que acontece? O Danilo está totalmente correto na percepção da fé adventista em relação à implicação de que, uma vez que você tem consciência que o sábado é um mandamento de Deus. Essa fala minha foi quase a reprodução de uma fala sua num outro programa de uma outra emissora. Perfeito. Então, por isso que eu não tô com dúvida do que eu falei. Sim, perfeito. Você colocou corretissimamente, é isso mesmo, dentro da percepção de que, quando a pessoa tem a consciência que o sábado é um dos 10 mandamentos, ao lado de não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não cobiçar, não idolatrar e etc. E ela abandona o mandamento de Deus em nome de dinheiro ou de qualquer questão que ela prefira do que guardar o mandamento de Deus, é óbvio que ela está no caminho da perdição. Agora, se ela vai ser perdoada ou não futuramente, se ela vai se arrepender ou não futuramente, a gente não sabe. Então a gente nunca bate o martelo quem é salvo ou quem não é, muito menos com base no critério sábado. Existem milhares de questões que Deus conhece a respeito dos pecados das pessoas. Por exemplo, a pessoa não guarda o sábado, ela não é só o sábado que ela não guarda, ela pode ter milhares de outros pecados, e no juízo final ela pode ser condenada porque não guarda o sábado e por outras milhões de questões. Não é uma questão simplesmente guarda o sábado. Mas aonde no Novo Testamento manda guardar o sábado? Me acha um lugar. Não tem, pastor. Não, mas tem. É que não funciona assim. Como que não funciona? Não funciona dessa forma. Aí não dá pra conversar, porque assim, a partir da cruz de Cristo, porque falar que Jesus, ali é a antiga aliança ainda, vamos entender o plano de Deus ali, aonde estabelece-se a nova aliança que a igreja se encontra hoje, não é na lei. Tá, pera um pouquinho. Você não encontra um único versículo. Aliás, no Novo Testamento nós temos o uso de 60 vezes a palavra sábado. 60. Em 59 vezes, a igreja adventista entende que é sábado semanal da guarda do judeu. O único lugar que a igreja adventista vai falar que não é um sábado semanal é ali em Colossenses, que Paulo está justamente condenando, que fala assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, mês, dias de sábados. Então, o único... Que exegese é essa? Porque o único lugar de 60 vezes que aparece sábado no Novo Testamento, e que todas, e isso é uma citação, não peguei a referência aqui da própria obra adventista, entende que em 59 vezes é sábado semanal. Aqui é o único que é um sábado que não foi abolido. Só que essa expressão sábados, meses, lua novas e festividades, ela se encontra espalhada por todo o Antigo Testamento, fazendo referência justamente à semana, meses e anos da festividade do calendário judaico. Então não tem como dizer que esse sábado não é a guarda do sábado. Só, pastor Cleverson, acho que ele fez uma pergunta também para o Ezequiel. Repete a pergunta, pastor Cleverson. Outra vez? Não é pergunta, eu quero uma parte, porque o pastor Ezequiel está falando que no final as pessoas serão julgadas não só pelo sábado. Ninguém vai ser julgado por nada, pastor Ezequiel. É pelos méritos de Cristo que eu fui salvo. Todo o meu pecado foi apagado por Jesus na cruz. Então, quando chegar o dia do juízo final, independente se eu guardei ou não sábado, se eu fiz isso ou aquilo, se eu criei no Evangelho de Cristo e eu entendi que Ele me salvou, eu fui perdoado de todos os meus pecados. Então, estamos confundindo aí a salvação por obras. E não é por obras, é pelos méritos de Cristo na cruz. Só isso, pastor. Bom, enfim, milhões de questões. Agora sim, pastor Cleverson, se a gente for seguir o seu raciocínio, vamos lá. Jesus carregou todos os seus pecados na cruz, você não precisa mais guardar o sábado. Deixa o adúltero falar a mesma coisa. Não, aí é uma falácia. Não, agora eu posso falar a minha parte? Porque os judeus têm 603 mandamentos, okay, você guarda eles. Só que é o seguinte, se vocês vão me interromper na primeira frase, fica difícil. Tá bom. Então é o seguinte, vamos lá. Se você quer dizer que porque eu sou salvo pela graça, eu posso transgredir o sábado, deixa o adúltero falar a mesma coisa. Não. Sim. Deixa o ladrão falar a mesma coisa. Sim. Porque ele diz: eu criei em Cristo. Eu creio que Jesus carregou sobre a cruz, eu não vou ser julgado por nada e acabou. Se essa é a lógica, vamos estender essa lógica aos outros 10 mandamentos ou aos outros 613 mandamentos e tudo mais. Sim. Ok? Dos 603. Não, beleza. Porque se você pegar assim, olha o raciocínio. Deixa só o Cleverson. Quem tá na internet sempre fica prejudicado, né? Vai lá, Cleverson. Eu não disse isso, pastor Ezequiel. Estou dizendo aquilo que o senhor acabou de dizer, que nós vamos ser julgados se guardamos ou não sábado, se fizemos isso ou aquilo. Nós não seremos julgados por isso, é isso que eu quis dizer. Nós somos salvos pela graça, é méritos de Cristo e não nosso. Agora, a partir do momento que eu me tornei salvo, eu tenho que obedecer a palavra de Deus.
nesse sentido. Eu preciso ser obediente às Escrituras e não à guarda do sábado, que não é um mandamento no Novo Testamento. Todo mandamento foi cumprido por Jesus. A lei e os profetas duraram até João e Jesus cumpriu todos os mandamentos. Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 3, versos 24 e 29, ele diz que a lei serviu de tutor, uma espécie de guia, até que viesse Cristo, Jesus, para sermos salvos por ele pela fé. Então nós não estamos mais submissos à prática da lei, porque Jesus já cumpriu toda a lei. Agora somos salvos por Cristo. E como salvos devemos ser obedientes à palavra de Deus e não fazer nada que prejudique o próximo, não fazer nada que ofenda a Deus, nesse sentido que eu quis dizer quando eu falei que Cristo, sim, é que ele merece os créditos e não nós, porque a salvação não é por méritos humanos e sim pela graça e misericórdia de Deus. Perfeito, Cleverson. Eu não discordo de você. A Igreja Adventista não discorda de você. A salvação é os méritos de Cristo, não é pelas obras humanas e tudo mais. Agora você mesmo se contradiz. Você falou que no fim ninguém será julgado por nada. Foi a primeira frase sua. Agora não. Sim. Se eu fui salvo pela graça, eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus ou a palavra de Deus. Obedece. Mas o sábado não. Mas essa aí é a diferença da percepção. Por exemplo, a sua argumentação é idêntica. Não. Da salvação. Eu não ouvi. Pode falar. A desobediência, um tropeço que o salvo possa cometer, não vai perder a salvação. A salvação já é garantida por Cristo. Tá bom, mas o salvo deixa o adúltero falar a mesma coisa. Ele evita... Deixa o ladrão falar a mesma coisa. O pastor Ezequiel, ele gosta dessa expressão, deixa o adúltero adulterar se não precisa guardar o sábado, porque ele sempre repete em todas as participações dele. Mas é isso mesmo. Não. É a mesma lei, é os 10 mandamentos, irmão. Tá. Então você pode acender fogo no dia de sábado para esquentar comida? Não tá nos 10 mandamentos que não pode acender fogo. Não, mas então você tá colocando só 10 mandamentos? Sim. Estou defendendo o sábado nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos? Sim. Exato. Os 10 mandamentos resumem qual é o grande mandamento. Jesus poderia ter citado o sábado, porque a Igreja Adventista... Poderia, mas não mas ele colocou amar a Deus e amar o próximo. Tudo bem, mas e daí? Por exemplo... Não, e daí, porque nós não vemos a continuidade do sábado. O sábado foi dado de uma maneira nacional e teocrática para Israel, na sua administração. Eu discordo. Sim, claro, você tem o direito. Porque o ponto é o seguinte, o ponto da nossa discordância, Danilo, não é assim, não é que eu não entendo o seu ponto. É que você não aceita porque a gente não concorda. Descontinuidade do sábado. É perfeito. Sim. É porque é o seguinte, o que é legítimo, né? A implicação de que o sábado não continua precisa ser estendida aos demais mandamentos. Deixa o católico adorar imagens de escultura. Porque isso é condenado no Novo. Mas Jesus condenou o adultério no Novo. Não, tudo bem, mas Jesus também condenou a não guarda do sábado no Novo Testamento. Porque ele está ali na obediência dos 10 mandamentos. Então a obediência dos 10 mandamentos, porque Jesus estava debaixo da lei, era o sábado, era o adultério. Agora não vemos mais a continuidade em todo o restante da nova aliança com a morte de Cristo. A nova aliança em Hebreus... Mostra um versículo, por favor, pastor. Vamos lá, por favor, me dá um versículo. Tá bom, vamos falar do versículo, olha só. E aí, terminando essa fala do pastor Ezequiel, eu vou colocar o ouvinte, ok? O que diz Hebreus capítulo 8 da nova aliança? É colocar a lei de Deus no coração. Sim. Agora é o seguinte, você quer um versículo específico da guarda do sábado, se é tão importante, dizer assim, vamos guardar o sábado aqui no Novo Testamento. Você não tem. Então, quando você debater com o testemunho de Jeová, e ele pedir pra você um versículo onde está dizendo que Deus é 3 em 1, em um versículo, você não vai ter, aí você vai deixar de crer na Trindade. Nossa, porque então você tem dificuldade de entender a Trindade no Novo Testamento? Não, eu não, mas você tem, porque você não tem o texto. Você tem a conclusão de argumentos em função de texto. Nós temos uma construção de que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, Sim, eu tenho uma construção de que a lei de Deus implica na guarda do sábado, então, inclusive no Novo Testamento. Lá, 1 João 3, verso 4, quem pratica o pecado transgride a lei. Você guarda o sábado, não guarda? Então você transgride a lei, pronto. Vamos fazer o seguinte. Não fala sábado. Então não tá lá. Vamos fazer o seguinte. Mas daí não tá lá. Vamos ouvir o nosso ouvinte. Vamos ouvir o ouvinte. Pergunta sincera para entender. Sim, Danilo, perfeito. A pergunta é ótima. E, na verdade, a gente precisa reconhecer que os verdadeiros problemas em torno da guarda do sábado, eles não são teológicos. As questões teológicas, elas são apenas cortinas de fumaça que mascaram o verdadeiro problema, que é prático, que é você guardar o sábado.
Porque, em teoria, vamos trabalhar que fosse o ritmo comum de vida de todo mundo, trabalhar de domingo a sexta-feira e descansar no sábado, como se o sábado fosse tipo o domingo atual. Não estaria tendo esse debate aqui. Sim. Ocorre aqui, dentro da história da igreja, se mudou o dia do sábado para o domingo, através da Grande Babilônia, Igreja Católica, etc. As suas filhas seguem o seu caminho, e aí o mundo muda de eixo em relação ao dia do descanso, e aí o sábado passa a ser um dia normal, e o domingo passa a ser um dia que é o dia santo, que é o dia que todo mundo guarda, que é o dia da igreja e tudo mais. Todavia, o que o mandamento de Deus diz? Para você guardar o sábado. Então, quem não guarda o sábado está em pecado? Sim, sem sombra de dúvida, como o adúltero, como o idólatra, como o mentiroso, como o cobiçoso. Aí é o seguinte, mas a pessoa precisa daquele trabalho e tudo mais. Esse é um dilema complexo, não é uma questão simples, entretanto, lembre dos dilemas complexos em relação aos demais mandamentos. Sim, as pessoas teriam dificuldade. Vamos pensar que você é um vendedor que tem que usar um argumento não perfeitamente honesto para vender os seus produtos para você ter o seu sustento. Então você vai dizer assim, estou em pecado só porque eu estou mentindo para os meus clientes para vender o meu produto? Sim, você está em pecado, você está mentindo para vender os seus produtos. Porque essa dúvida é o seguinte, realmente existe um mandamento? Sim, vai lá e lê os 10 mandamentos e tá o sábado lá. Tá, interessante. Pastor Cláudio. Oi, pastor Clever, vamos lá. Ele acabou... Caiu o áudio. Foi algo pagão, mas quando nós lemos o Novo Testamento, Atos 20, versículo 7, diz ali que eles partiram o pão no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana não é o sábado, é o domingo. Jesus aparece 2 vezes aos discípulos após a sua ressurreição. Em que dia? No primeiro dia da semana. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, refere-se ao dia do Senhor como qual dia? O sábado? Não, o primeiro dia da semana. E Jesus, ele afirma em Marcos 2, verso 23 e 28, que até do sábado ele é Senhor. Então, nós adoramos a Cristo, não o dia. Nós adoramos a Deus e não o dia específico. O que fica é o princípio que eu falei lá no início do debate. Nós precisamos separar um dia para o descanso. Isso é bíblico. Como Deus mesmo fez para nos dar o exemplo, devemos reservar um dia para o descanso, independente do dia da semana. Nós não podemos santificar o dia. Quem é santo é o Deus que criou todos os dias. Maravilha, deixa eu colocar um vídeo. Então tá chegando. Deixa eu responder o Cleverson. Então vai. Porque assim, ele fala umas coisas assim que é muito complicado, sabe? Pra vocês entenderem a mentalidade adventista. Deus coloca nos 10 mandamentos, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não, isso pode ser questionado. Não. Aí diz em Atos 20 que a igreja se reuniu no primeiro dia da semana. Acabou. Pronto, guarda o domingo agora. Ou seja, o que é claro e explícito nos 10 mandamentos, eu deixo pra lá. Uma inferência que porque se reunia no primeiro dia da semana, aí agora o de primeiro dia da semana virou domingo e você guarda o domingo, aí isso é aceito. Eu não tenho condições. Vamos pensar, pastor Ezequiel, de uma maneira... Desapaixonada. Vamos entender a mecânica da situação aqui. Nós temos, obviamente, esses mandamentos serem guardados o sábado ali na Antiga Aliança. Certo. Ok. Todo esse contexto que vem falar dos primeiros cristãos que iam na sinagoga, nada ali está mostrando que eles estavam indo para adorar Cristo. Eles estavam indo ali para o sistema de evangelização e outras questões. Então não tem como dizer que essas pequenas idas de alguns discípulos de Cristo no sábado na sinagoga implicava no culto oficial. Nós temos sim esse relato de Atos, nós temos Coríntios, nós temos outros textos que mostravam que eles estavam se reunindo no primeiro dia. Ok. Então eu acho que esses discípulos diretos de Cristo estão muito mais capacitados do que nós aqui nesse debate para entender se o sábado continua ou não. Porque nós não conseguimos ver depois disso a igreja praticando. Só um minuto, no Novo Testamento. E nem no primeiro século. Se você for olhar o documento do Didaquê, que é do ano 100, poucas décadas depois de Cristo, fala que eles se reuniam no dia do Senhor. Se você olhar a epístola de Barnabé, que é do ano 110, falam que ele se reunia no domingo. Se você olhar Justino Mártir, que é de 150 depois de Cristo, se reunia no domingo. Inácio, de 110, se reunia no domingo. Plínio, que nem crente que ele estava fazendo um relatório pro Império Romano, falou que os cristãos que ele estava testemunhando, estava todo mundo reunido no domingo. Dionísio de Corinto, de 170 depois de Cristo, eles observavam o domingo. Vitorino, de 270, observava o domingo. Então todos estes
pais apostólicos do primeiro século e do segundo. É antes de Constantino, não tem nada a ver ali com Roma de Constantino, não. Tá, a igreja, desde ali do Novo Testamento, nos primeiros séculos, eles estão muito mais capacitados para ter entendido as palavras do próprio Jesus. Então eu posso destruir o seu argumento com um texto bíblico? Fica à vontade. Lucas 23, verso 56. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiram, viram o túmulo e como o corpo fora colocado ali. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram conforme o mandamento. Sim. As seguidoras de Jesus entenderam as palavras dele melhor que você e foram guardar os mandamentos. Pera só um pouquinho. Só ouve. Tá. As seguidoras de Jesus entenderam o mandamento de Jesus melhor que você e foram guardar o sábado. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Apostataram nação.